Olá, aqui é o professor e pastor Gilberto Barbosa da Costa, e nessa oportunidade eu gostaria de refletir com você sobre as marcas de uma vocação. No Evangelho de Marcos, capítulo 1, do verso 16 ao 20, nos diz assim: a vocação dos discípulos. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou, deixando eles no barco, a seu pai, Zebedeu, com os empregados, seguiram após Jesus. Nós estamos diante de um chamado de Jesus aos seus discípulos, aos seus seguidores, aqueles que a partir de um determinado momento, após aprenderem, terem uma experiência pessoal com Jesus, após receberem orientações, poder e virtude do Santo Espírito, eles serão representantes do Cristo na Terra, levando adiante o seu legado, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazendo novos discípulos e os ensinando a guardar tudo aquilo que o Mestre e Senhor os ensinou. Esses homens estão sendo vocacionados, eles estão sendo chamados pelo Senhor para um ministério. E quando nós lemos esse pequeno trecho dos evangelhos, no caso aqui o Evangelho de Marcos, nós podemos identificar algumas marcas de uma vocação. O texto diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus fazia isso, viu os irmãos Simão e André. Pouco mais adiante, ele viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, o seu irmão. Eu percebo aqui que uma das marcas de uma vocação é o olhar de Deus sobre o vocacionado. Quando você é vocacionado, Deus está olhando para você. Ele te viu, ele te conhece. Não é apenas o fato de Deus saber todas as coisas. Ele direcionar um olhar especial para esse vocacionado que breve estará desenvolvendo o ministério. Saber que Deus olha por nós vocacionados é maravilhoso, porque esse olhar ele implica em cuidado, esse olhar ele implica em amor, esse olhar implica em direcionamento, esse olhar implica em proteção. Você que é vocacionado pode a todo momento ter a certeza de que o Senhor está olhando para você e está olhando por você. Se Ele te vocacionou, Ele vai lançar sobre você esse olhar todo especial sobre o vocacionado. Deus não perde o seu vocacionado de vista. O olhar do Senhor, ele sempre contempla a vida, a existência, o interior, a mente e o coração desse vocacionado. O vocacionado ele tem sobre si o olhar de Deus. Quando nós lemos o texto também nos diz assim: que lançavam as redes ao mar, e também que estavam no barco consertando as redes. Quando o Senhor Jesus vocaciona alguém, ele sabe que os seus vocacionados, eles têm um potencial para o serviço. Eles são trabalhadores, ou seja, eles estão aptos a servir, porque têm essa disposição. Aqueles para os quais Jesus vocacionou para o ministério, no primeiro momento de seus seguidores, eles estavam trabalhando, eles estavam servindo com dignidade para levar o alimento,
para honrar os seus compromissos, para cuidar de suas famílias. Você foi vocacionado por Deus, porque Deus sabe que você tem um potencial de trabalhador. Você tem uma característica de servo, porque quando for lhe dada uma incumbência, uma tarefa, um ministério na expansão do reino, você vai estar servindo com amor. Você vai estar trabalhando. O Senhor sabe que vai poder contar com você para o serviço. Como diz a letra de um louvor tradicional do cantor cristão: no serviço do meu rei eu sou feliz, satisfeito e abençoado, proclamando do meu rei a salvação no serviço do meu rei. Jesus viu aqueles homens trabalhando naquele ofício que eles ocupavam no cotidiano. E Jesus entendeu que eles tinham um potencial para servir, para trabalhar no seu reino. Deus te vocacionou porque você tem sobre você uma característica de servo, de trabalho, e isso será maravilhoso para o crescimento e avanço do reino de Deus na terra, até que o Senhor volte. Quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos que o vocacionado, ele será uma bênção, ele prestará grandes serviços, ele será muito usado por Deus naquilo que ele sabe fazer. Olha como Jesus brinca com esse jogo de palavras. Larguem as redes, porque eu farei de vocês pescadores de homens. Aqueles homens que são pescadores no seu dia a dia, eles continuarão sendo pescadores, só que agora, na ótica do reino de Deus, eles serão pescadores de almas. Eu quero dizer para você que aonde você está, naquilo que você está fazendo, nas tarefas que você está ocupando, ali Deus pode usar a sua vida grandemente. Algumas pessoas vão interromper as suas atividades para cumprir a vocação, mas todos nós, aonde nós estamos, aonde nós nos encontrarmos, estivermos, no trabalho, na escola, em casa, desenvolvendo uma tarefa, uma ocupação, ali o Senhor fará de você um pescador de almas. Ali o Senhor te usará para ser uma bênção, recrutando discípulos, novos servos e servas para o reino de Deus e também para futuramente cooperar com a seara do Senhor. Uma outra característica do vocacionado é a obediência, o ouvido apurado para ouvir o chamado, a convocação do Senhor. O texto diz assim, que eles seguiram após Jesus. O mestre os viu, o mestre os chamou, o mestre prometeu fazer deles pescadores de homens e eles seguiram Jesus. Eu quero dizer para você que Deus te chama hoje para uma vocação. Deus te chama hoje para uma tarefa muito especial dentro do seu reino. O Senhor conta com você para o serviço, para ser pescadores de homens. Eles consertavam redes. O Senhor vai estar usando para consertar tantas coisas em tantas vidas que são preciosas para Deus e que carecem de transformação. Deus ainda hoje tem vocacionado seus discípulos. Deus ainda hoje tem chamado seus servos e servas para a pregação do Evangelho, para o testemunho do amor de Deus, para que o reino de Deus avance, ganhando almas, ganhando vidas, proclamando o nome do Senhor até que Ele venha. Aceite o chamado, Deus tem te vocacionado. Você será uma bênção na proclamação do Evangelho e na expansão do reino de Deus. Que Deus te abençoe grandemente. Fique na paz. Um abraço.